A noite é de Inter em campo pelo Campeonato Brasileiro, mas obviamente o foco prioritário está na Copa Libertadores da América, onde o Colorado tem uma decisão na próxima quinta-feira no estádio Parque Central em Montevidéu contra o Nacional. A expectativa é pelo retorno de Rafael Borré. Eu quero falar sobre bastidores da recuperação desse jogador e, obviamente, projetar o duelo do Campeonato Brasileiro, que fica em segundo plano, mas também não pode ser deixado de lado, porque o Inter está caindo na tabela do Brasileirão. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, né? Afinal, vamos falar do Internacional, que joga lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Deve estar calor, né? Aqui acordei com frio, né? Não sei se estou fazendo fiasco ou não, mas eu estou com frio hoje aqui. Já deixa no comentário se está com frio ou não está. E eu quero falar muito, obviamente, das últimas do nosso Colorado neste conteúdo que é para a Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo. Carro, moto, caminhão, IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, naquela parcelinha que cabe no teu bolso. Então, olha só. Baixa o aplicativo que está aqui disponível na descrição desse conteúdo. Tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento para tu ficar em dia, né? Não marcar bobeira aí, daqui a pouco correr risco de ter uma pendência no teu carro, tu te incomodar, ter uma dor de cabeça. Então, Zapay. ZAPAY são meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos falar do Internacional? Eu quero começar falando justamente sobre o principal tema. Eu sei que tem jogo hoje, mas para mim o principal tema é o centroavante do Internacional. Afinal, o Inter tem uma decisão na próxima quinta-feira, às 7 da noite, contra a equipe do Nacional, lá no Gran Parque Central em Montevidéu. O Inter tem de vencer o jogo, né, para que não dependa de nenhum resultado paralelo, né, para se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores. O Inter vem de 2 tropeços, né, na competição continental, empatou em casa justamente contra este mesmo Nacional, depois de estar perdendo por 3-0, e perdeu para o Atlético Nacional lá em Medellín, na Colômbia. O grande ponto é o seguinte, tá? O Ener Valencia teve uma lesão grave, tá? O Inter ainda não colocou um diagnóstico exato de quanto tempo ele vai ficar fora, mas a tendência é de uma lesão de grau 2 ou 3 na coxa e que ele desfalque o Inter por um bom período e voltaria apenas depois da parada do Super Mundial de Clubes, onde o Internacional, né, vai ter um período de 30 dias aí para colocar a casa no lugar. O Borré, ele se lesionou contra a equipe do Juventude, né? Se a gente for pegar, né, ele fez até gol nesse jogo, e esse jogo, vou pegar a data certinha aqui, tá? Foi no dia 26 de abril. E a informação que me passaram à época é que ele demandaria de 20 a 30 dias para estar à disposição. Se forem 30 dias, a gente está falando dele voltar na decisão contra o Bahia na última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Inter trabalha com prazo um pouco menor, né, que seria ali, né, por volta de 20 dias, né, o que daria mais perto, vamos dizer assim, né, do jogo contra o Maracanã na Copa do Brasil, né, que está marcado para o dia 22, se não estou enganado, 22 exatamente, 7 da noite no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Mas, tá, o Inter nutre um otimismo de que será possível, né, que ele retorne talvez antes. Para o jogo do Nacional é improvável, tá? O próprio Roger Machado, na sua entrevista coletiva, chegou a dizer que o Borré é um fenômeno na recuperação e é muito elogiado por todos os bastidores o quanto esse jogador se cuida, né, quando tem uma lesão, faz trabalhos fora, né, do clube, né, cuida bastante da alimentação. Então é um jogador que tem, né, um biotipo físico muito bom, né, para se recuperar. Então acho que ele volta antes dos 30 dias, né, que daria, como eu disse, lá no jogo contra o Bahia na Libertadores. Então, o Inter está preparando esse jogador para tê-lo, né, na última rodada da fase de grupos da Liberta, né, mas contra o Nacional é muito improvável, para não dizer impossível. Então, quem sabe aí contra Maracanã, jogue contra o Sport Recife, né, que é o jogo seguinte desta maratona, para ter, né, já um pouquinho mais de ritmo e ser titular contra a equipe nordestina. Para hoje, gente, as opções não são muitas, né? O Inter tem 3 jovens que podem jogar no ataque. O Raikkonen, que foi relacionado pelo técnico Roger Machado e talvez seja o mais centroavante de todos eles. Ricardo Matias e o Luca, que foi o escolhido ainda lá em Medellín. Acho que fez um jogo bem ok o Luca, tá? Entrou até melhor que o Ener Valencia no jogo lá em Medellín. E a tendência, né, de escalação do Inter é de um time misto, né? Um time com algumas preservações.
em especial de Fernando e Alan Patrick, né, que são considerados aí os principais jogadores do Internacional e que tem um certo desgaste neste momento. A tendência, tá, de nominata tem uma dúvida: se joga o Wesley como falso 9 ou se joga o Luca. Eu tô apostando em Luca, tá? Anthony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel ou Juninho e Bernabei, Ronaldo e Thiago Maia, Oscar Romero, Bruno Tabata, Wesley e na frente, né, o Luca, ou se jogar, né, o Wesley como falso 9, o Gustavo Prado entraria como titular da equipe do Internacional. O Inter, né, que neste momento perdeu algumas posições na tabela, né? O Inter inicia o domingo como 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 9 pontos, muito por conta da vitória do Mirassol ontem contra o Corinthians. O Mirassol ganhou do Corinthians e nós fizemos aquele papelão lá na Arena Corinthians, e também, né, pela vitória do Fortaleza 5-0, né, contra a equipe do Juventude. Então foram os resultados da rodada, né? O Internacional, se ganhar, né, vai a 12 pontos e pode terminar até na 7ª colocação, né, a depender do jogo do Ceará, que joga contra a equipe do Santos só amanhã lá na Vila Belmiro. Então uma vitória crucial para o Inter, né? O Botafogo é um time muito forte jogando no Newton Santos, mas também é verdade que o Botafogo vive um drama, né? O Botafogo, neste momento, está, assim como o Inter, fora da zona de classificação na Copa Libertadores da América, venceu o Carabobo na última rodada, né, no último lance, na Bacia das Almas, um gol do Cuiabano, e, bom, tem um jogo contra o Estudiantes, agora, né, na fase de grupos da Libertadores, o Estudiantes, que é o líder do grupo com 9, o Universidade de Chile tem 7 e o Botafogo tem 6, ou seja, né, se o Universidade de Chile acabar ganhando o seu jogo contra o Carabobo e o Botafogo não ganhar do Estudiantes, a situação do grupo no Botafogo vai ficar bem complicada e o atual campeão da Libertadores corre um risco bem grande de ficar fora na fase de grupos. A tendência, mesmo assim, é de um time titular, né, por parte do técnico Renato Paiva, que deve colocar a campo John, o goleiro, né, famoso aqui, né, pelo Internacional, né, goleiro do Botafogo, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Cuiabano como um ponta pelo lado esquerdo, Jefinho, Rian Cruz e Igor Jesus. É a tendência, então, de nominata da equipe carioca, né, para o duelo de hoje à noite. Tá certo? Estou com o site da KTO aberto aqui. Hoje, 4 jogos do Brasileirão. Para o jogo do Internacional, 2,12 a vitória do Botafogo, 3,20, né, o empate, e 3,55 a vitória do Internacional. Além disso, tem Sport Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense e Palmeiras contra o São Paulo. Então vai lá, kto.bet.br é a minha banca, minha casa de apostas, pode ser a sua também, lembrando que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma! A gente se vê. Fui!